Na nossa reflexão de hoje, eu não vou abordar comparações de traduções da Nova Almeida Atualizada com o original hebraico, como estamos fazendo, mas eu quero destacar alguns aspectos interessantes sobre o pecado que são abordados nos capítulos 4 e 5 de Levítico, especialmente nos capítulo 4, versículo 3, versículo 13, 22 e 27. É interessante que aqui fala de diferentes tipos de pecados e pecadores, né? São 4. Primeiramente, vamos para o conceito bíblico teológico de pecado. Pecado, segundo o original hebraico, significa errar o alvo. Quando, por exemplo, alguém construía um arco e na hora que ia usá-lo, ele desviava, a flecha sempre desviava do alvo que se pretendia atingir, dizia-se que esse arco era defeituoso, ele pecava, né? Então, pecado é desviar-se do alvo, do propósito de Deus para a vida de cada pessoa que ele criou e pôs nesse mundo com um propósito de viver para a sua glória e promover o bem-estar e a felicidade sua, do próximo e da criação dele. Quando o ser humano passa a viver de maneira egoísta para a autossatisfação como fim último na vida, então ele está vivendo no pecado, né? Portanto, nós temos aqui, é interessante que no primeiro versículo, que é o 13 ou 3 do capítulo 4, fala do pecado dos sacerdotes, né? É interessante que nós vamos ver aí pecado dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Aqui fala do líder, hoje aplicando aqui, os líderes religiosos. Então, se o sacerdote pecasse, ali tinha uma espécie de sacrifício que ele tinha que oferecer por si. O segundo tipo de pecado é o pecado da congregação, está no versículo 13, né? O pecado da congregação, todo o povo, é o pecado coletivo. Nós temos aí o pecado cometido pela comunidade. Também tinha um tipo de sacrifício lá exigido, né? O terceiro tipo de pecado era o pecado de um príncipe. Aqui está falando de pessoas que exerciam poder político, tinha influência de poder na sociedade, que governava. Então, eles tinham também que oferecer sacrifício pelo seu pecado. E, por fim, tinha o pecado das pessoas comuns, né? De qualquer pessoa, de indivíduo. E em todos esses tipos de pecado, nós temos aí o sacrifício que deveria oferecer ali, no caso, às vezes é um cordeiro ou um novilho, e assim fazia-se a expiação. Aquele animal morria, era sacrificado, degolado ali perto do altar, tirava parte do sangue e aspergia no altar, o outro derramava ao redor, e parte desse animal, do corpo dele, era queimado em sacrifício. Portanto, aqui nós vamos ver que a lei de Moisés, a palavra de Deus aqui, especifica pecados de várias pessoas, ou pessoas de várias posições na sociedade. Repetindo, é o pecado dos líderes religiosos, o pecado da congregação, da comunidade, quando o povo todo desvia da vontade de Deus, o pecado dos líderes, né, os chefes que exercem posição de governo, né, no caso nosso hoje, os governantes, políticos, né, e por fim o pecado comum, né, das pessoas, pecados individuais. Portanto, o que é interessante observar aí, que todos aqueles sacrifícios representam figuras do sacrifício de Cristo que haveria de vir no futuro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para purificar o ser humano do pecado. Então, os males que acontecem no mundo acontecem porque os líderes religiosos desviam da vontade de Deus. A congregação, que
A palavra de Deus diz que faltando o ensino, o povo desvia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, quando os líderes religiosos não ministram, ensinam a palavra de Deus, o povo acaba desviando. Aí vem um pecado coletivo, né? E também tem o pecado dos príncipes, dos governantes, que também traz males e consequências para toda a sociedade. E por fim, os pecados individuais, que trazem consequências para a pessoa que peca e para aquelas que estão no seu convívio do dia a dia. Mas para todos esses tipos de pecado, a solução para resolver as consequências ou eliminar as consequências desses pecados está em arrepender e aceitar o sacrifício de Cristo, pedindo perdão a Deus, porque nele nós temos a garantia do perdão e da restauração.